Muito bom dia! Sextou com informação na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com a companhia do Circuito Fechado com o Gustavo Frison. Na próxima sexta-feira, edição inédita às 10 horas da manhã. E a partir de agora e até às 11h30, quando o Carlos Henrique chegar no comando do Nossa Área, você é meu convidado, minha convidada a saber o que de mais importante acontece na nossa região. É o Manhã Bandeirantes chegando todos os dias, sendo a sua companhia para informação, prestação de serviços, opinião e também, claro, a sua participação pelo WhatsApp liberado a partir de agora. 19 é o DDD 971021493, 971021493. Obrigado a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada nesse momento em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode participar, inclusive, pelo nosso canal do YouTube, se for inscrito. Deixe sua mensagem de texto e faça parte também dessa comunidade. Se preferir, o WhatsApp no ar em 19 97102 1493. Vamos começar trazendo informações do trânsito para você que nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. E atenção, um tombamento de um caminhão é registrado nesta manhã na rodovia do Açúcar, trecho que passa pela cidade de Piracicaba, no quilômetro 156. Informação confirmada por parte da concessionária que, infelizmente, uma vítima faleceu nesse acidente. Deixa eu pegar mais informações completas para você. Mas a informação nesse momento para você evitar esse trecho, afinal de contas, há uma interdição para o atendimento. Foi um motociclista que morreu após tombar com o veículo na altura do quilômetro 156. Segundo a concessionária, foi por volta de 6h30 da manhã que o acidente ocorreu e a ambulância da concessionária foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Investigação agora para saber se esse motociclista caiu sozinho, se foi provocado esse acidente por alguém que simplesmente não parou. Se tem mais informações também com as câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local. Tendo qualquer atualização, qualquer novidade, a gente vai contar para você, mas há um bloqueio da pista nesse momento. Se o teu destino for Piracicaba, evite a rodovia do Açúcar. Para quem está no sistema Anhanguera Bandeirantes, boas as condições de tráfego na rodovia dos Bandeirantes, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. O motorista não enfrenta lentidão. Já na rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, tem 2 quilômetros de para e anda do km 13 ao quilômetro 11 e nesse ponto o motorista precisa ter paciência. No sentido interior, não há pontos de bloqueio, não há pontos de lentidão. Você faz uma boa viagem saindo de Campinas para as cidades vizinhas como Sumaré, Americana, Nova Odessa e vai dando carona pra gente também no FM 85.7. Já no sistema da rodovia Dom Pedro I, o corredor Dom Pedro I não apresenta lentidão neste momento, mais cedo alguns pontos de congestionamento, mas agora às 10h37, felizmente o trânsito já desafogou. Porém, vale uma informação importante por conta do trevo do Real Parque, que vem passando por algumas obras desde o ano passado e que hoje tem mais uma interdição em uma nova etapa de remodelação do dispositivo e implantação das marginais da Zeferino Vaz, a SP-332, conhecida como Tapetão. O trabalho começou às 9 da manhã, continua até às 5 horas da tarde. Há um bloqueio da saída da região do Real Parque para a rodovia sentido Campinas. Motoristas têm duas opções. Podem ir por dentro do bairro, pegando a saída do quilômetro 117, ali perto da empresa Scala, ou seguir pela Avenida Eduardo Pereira de Almeida e, a partir de Barão Geraldo, retornar à rodovia Zeferino Vaz no quilômetro 114. O bloqueio foi programado estrategicamente fora dos horários de pico, de manhã e de fim de tarde. Então começou às 9 horas, vai até às 5 da tarde, na expectativa de minimizar os transtornos aos motoristas. Também hoje está sendo feito o fechamento de quem deixa Barão Geraldo para pegar a pista sentido Paulínia da Zeferino Vaz. Essa interdição ocorre de maneira ininterrupta
até o fim da tarde de domingo. Ali vai ser necessário um trabalho para escavação antes de pavimentação da nova alça. Então, nesse caso, a melhor opção para os motoristas é pegar a Avenida Santa Isabel até o fim e acessar a rodovia 332, a Zeferino Vaz, o Tapetão, lá no quilômetro 117. Bom para o motorista é que neste momento não chove, são boas as condições de trânsito, de tráfego e também de visibilidade numa sexta-feira em que os termômetros já batem praticamente 28 graus, 27,8 graus nesta manhã, em que a mínima registrada pelo CEPAGRE da Unicamp foi de 21 graus. A umidade relativa do ar está em 61%, mas ela tende a diminuir nas próximas horas. E pelo menos tem um ventinho que está na casa dos 8,5 km por hora. Não tem ventado muito em Campinas nesses últimos dias, não. Ontem, por exemplo, o vento mais forte foi de 18 km por hora. Hoje teve vento mínimo de 1,5 km, agora 8,5 km, pelo menos dá uma refrescadinha nesse calor, ainda com cara de verão, mas já no outono brasileiro. Vamos saber a programação para esta sexta-feira? Você que já está pensando no happy hour, você que já está pensando no final de semana, será que será com chuva? Ou será que teremos tempo firme? A Nath Luquezzi já está aqui nos nossos estúdios para responder isso para você. Bom dia, Nath! Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Boas notícias, viu? Bastante calor para esse finalzão de semana, tempo firme. Inclusive, nós teremos elevação das temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Isso, claro, exige atenção quanto à hidratação, à exposição prolongada ao sol, evitar ali exercícios físicos, exposição ao sol durante o período das 10 da manhã até as 4 da tarde. Para sábado e domingo, teremos máximas que podem ultrapassar os 30 graus, então podemos ter máximas de 33, 34 graus, sem chuva, e na segunda-feira a máxima diminui um pouco, com 28 graus de máxima, e aí sim, na segunda-feira temos possibilidades de chuvas rápidas, mas hoje, amanhã e domingo nós não temos possibilidades de chuva, se caso acontecer, chuvas muito isoladas na região. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima deve ficar em torno ali dos 40%, deixando o tempo um pouco seco, porém sem valores críticos. O valor recomendado pela OMS é 60%, então está só um pouquinho abaixo. Os eventos devem intensificar a partir da tarde, no caso dos ventos, podendo ser moderados à noite, mas somente na tarde de hoje, de sexta-feira, a gente pode ter ventos um pouquinho mais fortes, mas nada muito expressivo, não. A cidade de Campinas ainda tem um balanço da operação Chuvas de Verão. Ela foi encerrada com uma redução de 17% das ocorrências. Vai ser oficialmente encerrada só no dia 31 de março. Não haverá prorrogação, até porque o verão já terminou. Em Campinas, o período registrou queda de 17% no número de ocorrências, passando de quase 2.000 no verão de 24 para 25 para cerca de 1.600 na atual operação. A decisão pelo encerramento foi informada ao comitê gestor da operação nessa quinta-feira, durante a reunião que foi realizada na sala de resiliência dentro do Paço Municipal. Na quarta, os representantes das coordenadorias regionais de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo se reuniram no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, para discutir o encerramento da operação. A Defesa Civil de Campinas, representada pelo seu diretor Sidney Furtado, participou desse evento e ele trouxe esse balanço de que o mês de março é determinante para a definição sobre a continuidade da operação. Com o encerramento do período chuvoso, o foco passa a ser a preparação para a operação estiagem, que tem início em maio, que é uma época de tempo seco em que os riscos maiores são de incêndios e outros problemas de saúde associados ao tempo seco. A Defesa Civil de Campinas destacou que é um ano de El Niño, com tendência de temperatura mais elevada, com menor chance de chuva, pico de período crítico entre julho e agosto, e aí, terminando a fase de chuva, agora a preocupação é com as queimadas. O que não muda a preocupação em Campinas é o risco da dengue. Saiu o novo alerta de arbovirose, a nova lista com os bairros que estão com risco alto de contaminação pela presença do mosquito Aedes aegypti. Nath Luquezzi, vamos trazer informação, e você, ouvinte da Bandeirantes, preste atenção nos bairros para saber se o seu local de trabalho, se a sua residência
está em um desses pontos de maior preocupação da Prefeitura. E dessa vez o documento, inclusive, informa que são 24 bairros que estão com alto risco de transmissão de dengue. E hoje, sexta-feira, dia 27 de março, a Secretaria de Saúde, em parceria com o Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses, vai realizar o 5º multirão de enfrentamento a essas arboviroses, que é aquele que inclui visitas a esses imóveis para remoção dos criadouros, conscientização dos moradores, limpeza de bueiros e afins. Então vamos aos bairros com áreas aí de alto risco de transmissão. Começando pela região leste de Campinas. Centro, Bosque e o Cambuí. Região noroeste tem quais bairros? Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes, Vila do Sossego e Cidade Satélite Ilhes. Os bairros da região norte que estão na lista da Prefeitura do risco maior de dengue são... Parque Via Norte, Vila Santa Isabel, CDHU Edivaldo Orsi e Jardim Mirassol. Na região sudoeste, um número grande de bairros também, uma das regiões que mais preocupam as autoridades de saúde. São eles, então, Parque Universitário de Viracopos, Jardim Vista Alegre, Jardim Xangai, Residencial São José e Recanto do Sol. 4 bairros fazem parte da lista da região sul da cidade. Estão, então, Jardim Campo Belo, Vila Campos Sales, Parque da Figueira e Jardim Nova Europa. E a região suleste tem alguns bairros repetidos dos últimos balanços da Prefeitura. Então estão na lista Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Vila Lemos e Jardim Proença. Às 10h45, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a gente traz as últimas informações da investigação de furto na Unicamp. Uma mudança de laboratório que virou caso de Polícia Federal, afinal de contas estava sendo transportado um material biológico que é vírus transmissor da gripe. Com qual intuito, com qual objetivo? A investigação se depara sobre quem é a professora que está na mira da apuração. Nós vamos trazer também informações sobre a Operação Fisco Paralelo que passou por Campinas e visitou endereços ligados à movimentação financeira, que inclui o famoso molhar a mão de agentes públicos. Esses e outros destaques na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastor Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastor Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastor Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954 no Cambuí. Instagram, pastoriturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h da manhã, 47 minutos. Daqui a pouquinho a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo 19971021493 com a nossa equipe técnica postos com o Alan Zanelato na mesa de som, o Lucas Pessoa na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Voltamos a falar sobre a investigação de um furto de vírus na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. A Polícia Federal já sabe que a professora Soledad Palameta Miller é casada com um empresário que eles são proprietários de uma empresa que faz manipulação de vírus. A Graziele Geronde vai explicar um pouco mais sobre essa nova etapa da investigação. E seguimos aguardando também uma entrevista coletiva por parte da Unicamp para o esclarecimento completo desse caso. Enquanto isso,
Nossa produção vai descobrindo as informações e compartilhando com você na reportagem da Graziele Geronte. Esse é um laboratório de onde Soledad Palameta furtou as amostras. Área de nível 3 de biossegurança que exige protocolos rigorosos e é atualmente o nível mais alto existente no Brasil para se estudar agentes altamente infecciosos. Mas eu acho que o problema mais importante é a questão da manipulação de material biológico de origem genética e que pode trazer consequências muito graves para quem cometeu o crime e também para as pessoas que entrarem em contato com esse material que nós não conhecemos qual é. Outro ponto investigado pela polícia é que a pesquisadora é uma das sócias de uma empresa que desenvolve vírus transgênicos. A empresa foi criada em maio de 2025. Ela atua principalmente com pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais e serviços de agronomia e consultoria às atividades agrícolas e pecuárias. O especialista Gonzalo Vecina explica que os vírus transgênicos são uma mutação que podem melhorar ou trazer soluções para vírus, mas precisam ser armazenados adequadamente. O sócio da empresa e marido da pesquisadora, Michael Edward Miller, também é investigado pela Polícia Federal. Ele participou de um trabalho de iniciação científica na universidade ao lado de Soledad sobre vírus. As investigações devem mostrar se ele e a empresa têm ligação com o furto do material biológico. A Polícia Federal localizou parte do material desaparecido e a pesquisadora foi presa em flagrante, mas depois foi liberada em audiência de custódia. O restante das amostras foi encontrado em outro laboratório do Instituto de Biologia. A polícia investiga se Soledad teria exposto outras pessoas às amostras virais. 10 minutos faltando agora para as 11 horas da manhã e a Operação Fisco Paralelo cumpriu mandados de busca e apreensão aqui na região. É aquela mesma operação que na primeira etapa descobriu fraudes ligadas a grandes empresas como, por exemplo, a Ultrafarma e a Fast Shop. Agora, a investigação mira sobre fiscais que receberiam propina para fazer vistas grossas e algumas facilitações dentro do sistema. A Lucimere Ramalho está conosco para explicar tintim por tintim como a polícia e, no caso também, o Ministério Público. A investigação é do Ministério Público do GAECO, o Grupo de Atuações de Combate ao Crime Organizado. Polícia Militar acionada para cumprir mandados de busca e apreensão. E a Lucimere Ramalho explica tudo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Conta tudo, Lucimere. Oi, Heitor. Pois é, uma operação comandada pelo GAECO da capital paulista, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, mais especificamente o grupo do GEDEC, que é o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos. Essa investigação já vinha desde o ano passado, desde agosto de 2025, depois que foram verificadas aí várias situações dentro da Secretaria da Fazenda do Estado com retirada de créditos envolvendo, por exemplo, a empresa Ultrafarma e a Fast Shop. Depois disso, com todo o material que foi apreendido, os promotores do GAECO continuaram nessa investigação e chegaram à Operação Fisco Paralelo. No total, Heitor, foram autorizados pela Justiça os cumprimentos de 22 mandados de busca e apreensão, apenas de busca e apreensão. Desta vez não tem mandado de prisão. Desses 22 mandados, eles foram cumpridos então em São José dos Campos, na capital paulista e aqui na nossa região, na cidade de Campinas, em um condomínio e em um outro condomínio na cidade de Vinhedo. No condomínio aqui de Campinas, o investigado, Heitor, autorizou ali, falou de uma empresa que ele tinha também aqui em Campinas e os promotores foram até essa empresa para cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Também, de acordo com o promotor Marco Rioli, que conversou com a gente durante a manhã, na empresa nada foi localizado, mas eles foram até lá para verificar se tinha alguma coisa. Nesses outros 2 locais foram apreendidos celulares, computadores, documentos e também dinheiro em espécie, real, dólar e também euro. A suspeita aí da investigação, do Ministério Público é desse esquema de corrupção dentro da Secretaria da Fazenda do Estado. Porque o que acontece, Heitor? Tem ali o ICMS que as empresas pagam pelos produtos. Essas empresas podem receber aí o ressarcimento desse ICMS porque ele é pago antes da venda. Então, se é pago um valor maior, depois na hora da venda,
esse valor é menor, eles têm o direito aí de receber esse valor de volta, mas seguindo todo o esquema, os trâmites, esperando o momento dessa devolução. E o que acontecia, né? Com o uso de servidores que trabalham dentro da Secretaria da Fazenda, eles acabavam burlando esse sistema e esses empresários acabavam recebendo esse valor antecipadamente. E em muitos casos, um valor maior do que era para esse empresário receber. Então, se inflava também esse valor. Então, é correto receber, mas não dessa maneira como estava sendo feita aí dentro da Secretaria da Fazenda do Estado, justamente com a ajuda desses funcionários, né? Antecipando esse ressarcimento e, muitas vezes, um valor muito maior. Então, esses endereços onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão são justamente endereços ligados a esses servidores. Tem endereços ligados a servidores que trabalham, por exemplo, em São Paulo, na Delegacia Regional da Capital Paulista, na Lapa e também no Butantã, e em Osasco e também na Diretoria de Fiscalização da Capital Paulista. Com todo esse material que foi apreendido agora, os promotores seguem nessa investigação para se verificar mais pessoas envolvidas no esquema e para se chegar também, viu, Heitor, a um valor dessa fraude, né? Os promotores não têm nem ideia ainda em quanto gira, né, no quanto gira esse valor, mas suspeita-se que seja um valor muito alto, antecipado e inflado. Então, um valor que não era para ser aquele para o empresário receber, acabava sendo inflado. Então, agora eles vão fazer toda essa conta aí e a gente continua acompanhando tudo por aqui e as próximas fases também dessa investigação. Eu volto aí com você, Heitor. Muito obrigado, Lucimere Ramalho. Para a gente fechar esse segundo bloco com informações aqui também da região de Campinas, um acidente foi registrado nas últimas horas em uma das principais avenidas da cidade. O veículo chegou a capotar em plena Norte-Sul. Conta todos os detalhes para o nosso ouvinte, Nath Luquez. O acidente aconteceu então ontem, na noite da última quinta-feira, dia 26 de março. Um homem e 2 mulheres ficaram feridos. Um carro capotou depois de bater em um poste e parar no canteiro central da Avenida Norte-Sul, em Campinas. De acordo com a IDEC, o acidente ocorreu ali por volta das 9 horas da noite, na faixa da esquerda, no sentido que liga o Jardim Guarani ao Taquaral. Houve 3 vítimas. O motorista do veículo, um homem de 31 anos, foi atendido pelo resgate e encaminhado ao Mário Gatti. Uma passageira de 26 anos foi atendida e encaminhada ao pronto-socorro Carlos Lourenço, no PS. Outra passageira de 28 anos também foi atendida e encaminhada ao pronto-socorro. As causas do acidente são apuradas e até o momento não há informações sobre os estados de saúde de cada vítima. Às 10h56, o Manhã Bandeirantes vai para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos trazer a agenda cultural do final de semana, os eventos que marcam sábado, domingo em Campinas e região. Tem shows, tem eventos solidários, tem um pagode com doação de chocolate para a criançada e você não vai perder nada. Em instantes, aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Luquezzi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h58. Você vai mandando a sua mensagem. A gente daqui a pouco vai colocar você também para participar conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo 19971021493. Enquanto isso, a gente vai montando para você uma agenda cultural com eventos, principalmente aqueles gratuitos, aqueles eventos em que você também pode levar a sua família toda.
em espaços públicos, alguns deles pagos, sim, mas a gente vai trazer para você o que acontece em Campinas entre hoje e domingo. Por exemplo, já está acontecendo agora uma exposição no Museu da Imagem e do Som em Campinas, que fica no centro da cidade. É a exposição Campinas 70, Cultura Campineira na coleção fotográfica Lauro Péricles. Uma exposição de fotos que revela a cidade na década de 70 a partir do acervo do Miss Campinas. Gabinetes políticos, carnaval de rua, mostra que incentiva a interação do público com a história e a memória e a cultura da cidade. Vai passar pelo centro hoje? Vai fazer alguma coisa que precise ir até o centro? Amanhã também está funcionando, tá? Amanhã também está aberto. Passa no Museu da Imagem e do Som, porque vale a pena conferir. Campinas 70. Cultura Campineira na coleção fotográfica Lauro Péricles, nasce do trabalho de arquivo realizado do acervo fotográfico do Miss Campinas dessa década de ouro. E a coleção é do fotógrafo Luiz Granzotto, as fotos são de autoria do Luiz Granzotto, a coleção de Lauro Péricles, agora disponível para toda a população campineira. Tem mais evento também no Museu da Imagem e do Som nesta sexta-feira e que vai continuar também no final de semana, Nath. Sim, a exposição Laika, Tito e o Universo. É uma exposição sobre o stop motion Laika, Tito e o Universo, que é baseada no curta-metragem e episódio piloto homônimo aí a tudo isso. O curta-metragem é uma história de ficção científica infanto-juvenil que acompanha dois irmãos órfãos, no caso Laika e Tito, em suas aventuras por um planeta alienígena. Para fazer uma imersão completa no universo do curta, a mostra reúne então 24 itens, incluindo bonecos, roteiros, sessões táteis, enfim, a exposição apresenta de forma didática e acessível as etapas do processo criativo de uma animação em stop motion, destacando aí os seus desafios técnicos, as referências estéticas e soluções narrativas. A programação ela segue até dia 17 de abril, então dá tempo aí de você conferir a exposição Laika, Tito e o Universo. Descendo aqui para mais atrações, tem a exposição Aqui Será Mar, que acontece também em Campinas, gratuitamente, exposição de Genivaldo Amorim sobre país que está desaparecendo, chegando a Campinas. Está falando sobre Tuvalu, e que foi inclusive destaque durante a COP15 em 2009 na Dinamarca, quando foi alçado à condição de símbolo das consequências causadas pelas mudanças climáticas nos países menos desenvolvidos. Está no Museu da Cidade, na Casa de Vidro, e também gratuitamente para a população. O Museu da Cidade fica no Lago do Café, na Avenida Doutor Heitor Penteado, número 2145, no Parque Taquaral. Pulando da sexta para o sábado, imagine você juntar uma roda de amigos, aquele bom bate-papo, um samba de raiz e a solidariedade às vésperas da Páscoa. É o projeto Vem Que Dá Samba, o samba solidário que promove a Páscoa Solidária amanhã, a partir das 3 horas da tarde, na cidade de Valinhos. Vamos começar com um dos organizadores deste evento, um dos organizadores desse projeto, o músico artista Tiago do Canto, que está na linha conosco para falar mais sobre o Vem Que Dá Samba, samba solidário aqui na nossa região. Muito bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath, e a todos os ouvintes da Band FM. Grande satisfação falar com vocês. Prazer é todo nosso. Conta pra gente como é que surgiu essa iniciativa de juntar amigos que têm o samba na veia para levar a solidariedade também no momento em que a gente sabe que, para muita gente, a doação de uma caixa de bombom, a doação de um ovo de Páscoa pode ser a única que vai receber nessa Páscoa, pode fazer a Páscoa de muita criançada ser diferente. Como é que surgiu essa iniciativa de juntar batuqueiros em prol da solidariedade? Legal, a gente agradece demais pela oportunidade de falar a respeito do nosso projeto. E é importante dizer que a gente está aqui para falar não só de música, mas falar também de algo que pode ajudar, por que não, a transformar vidas, né? O projeto Vem Que Dá Samba, ele nasceu em 2021, um propósito muito simples, mas muito poderoso, né? Que é usar o samba para fazer o bem. A nossa primeira edição ela foi em outubro de 2021, uma ideia em conjunto, Anthony, Calil, Rafael e, claro, de vários amigos, de muitas pessoas, das nossas famílias, as pessoas que estão
ao nosso redor. Aproveito para mandar um grande abraço também para o nosso amigo Emiliano, que está sempre junto com a gente. E na primeira edição, ainda em época de pandemia, fizemos uma arrecadação de brinquedos, doamos para as instituições de caridade, deu muito certo, né? Nós não somos pessoas que hoje vivem de música, mas nós já tivemos grupo de samba, tocamos durante muitos anos na noite, né? E hoje nós nos reunimos com esse projeto de uma forma muito específica, com esse objetivo de criar uma corrente do bem. Então, esse projeto solidário do Vem Que Dá Samba, ele visa, através da música, através do samba, que é um dos principais movimentos da cultura popular brasileira, mostrar que a gente pode, através dele, ser uma ferramenta de transformação. Então, amanhã, dia 28/3, sábado, a partir das 15 horas, nós estaremos no Barbizan Burger, em Vinhedo, Avenida Benedito Storani, número 75, fazendo o nosso evento de Páscoa Solidária. Então, você que está ouvindo a gente, você pode participar dessa corrente do bem, ir até o nosso evento e, principalmente, contribuir com uma doação de uma caixa de bombom, com a doação de um ovo de Páscoa, além, é claro, de curtir uma música muito boa e interagir com todo o pessoal que vai estar lá presente no nosso evento também. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Thiago do Canto, que vai fazer parte do projeto, faz parte do projeto Vem Que Dá Samba, e amanhã tem Samba Solidário, doação de uma caixa de bombom, um ovo de Páscoa para mudar a Páscoa da criançada em Vinhedo. Nath. Bom dia. Queria entender como é que é esse processo da escolha das instituições que vão receber essas doações e como é que é a entrega, já que vocês já fazem isso há algum tempo, se você puder relatar para a gente, que é tão gostoso, né, esse contato. Claro, Nath, com certeza. Bom, nosso objetivo principal na data de amanhã é conseguir reunir um bom número de doações, de arrecadação, né? Tanto de caixas de bombom quanto de ovos de Páscoa. Nós temos algumas instituições de caridade na cidade de Vinhedo. Em dezembro passado, por exemplo, no dia 13 de dezembro de 2025, nós fizemos o nosso evento de Natal Solidário. E nós arrecadamos muitos brinquedos que foram doados para a instituição APABEX de Vinhedo, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que é dedicada a pessoas com deficiência intelectual. No caso de amanhã, a gente vai receber todas as doações, esse volume de doações, e depois nós entramos em contato com todas essas instituições que a gente já conhece para conseguir distribuir isso de uma forma igualitária. Depois a gente registra tudo isso e coloca também no nosso Instagram. Quem puder nos seguir nas redes é o @Vem Que Dá Samba, com que mudo. Que dá samba. Vem Que Dá Samba, Samba Solidário, que tem ali mais informações também para você poder participar. Então, reforçando o convite, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, Avenida Benedito Storani, número 75, em Vinhedo. Para quem está em Campinas, é facinho de chegar ali no Barbizan, Thiago? É facinho de chegar, o Barbizan fica no centro de Vinhedo. Hoje em dia a gente tem facilidade, né, do... Pode falar do Uber, facilidade. do Waze. É isso aí, vai de Uber, vai de Waze, né? Aproveita, tem a responsabilidade com a direção também. E a gente conta com a presença de todos. Excelente. Portanto, está aí o convite feito para esse evento que marca o final de semana aqui também. Em Campinas e região, nós conversamos com o Thiago do Canto, do projeto Vem Que Dá Samba, para você poder também curtir essa roda de samba, mas acima de tudo, ajudar quem vai ter uma Páscoa diferente. Thiago, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, sucesso no projeto Vem Que Dá Samba e espaço sempre aberto para a gente falar sobre cultura e solidariedade aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, meu amigo. Somos nós que agradecemos pela oportunidade, um grande abraço a todos e aguardo vocês. Às 11 horas e 7 minutos, tempo voando aqui nesta sexta-feira, Nath Luquezzi, mas dá tempo de trazer outras atrações que serão também marcantes nesse final de semana. Vamos começar com esses eventos gratuitos, depois a gente fala dos grandes shows também, depois a gente fala das grandes atrações que estarão na agenda cultural, que eu sei que você vai trazer à 1h30 da tarde dentro do Band Mulher. Por exemplo, no sábado aqui em Campinas, as exposições que a gente falou na sexta-feira no Museu da Imagem do Som, no Lago do Café, elas também estarão disponíveis sábado e domingo, tá? Agora, tem outros trabalhos, como por exemplo no Museu de Arte Contemporânea de Campinas.
tem uma exposição chamada Cidadela, Arte e Infância, de Maria Ezou. É uma instalação interativa que convida o público a entrar numa cidade imaginária com 15 universos em miniatura que remetem ao tempo das infâncias. São casas-corpos, como mini-mundos animados por autômatos, iluminação, trilha sonora, dramaturgia própria, e essa exposição está gratuitamente disponível para você conferir de perto no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, que fica na Avenida Benjamin Constant, número 1633, no centro da cidade. Hoje, por exemplo, você pode conferir até às 6 horas da noite, e amanhã ela estará liberada para o público das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Tem uma outra exposição também que a Nath Luquezzi vai destacar para você. Começa sábado, então, dia 28, às 10 horas da manhã, a exposição Pulso. A exposição reúne obras que revelam o pulso criativo do artista, ora urbano, ora orgânico, ora intenso, ora silencioso, mas sempre vivo. Cada trabalho é um fragmento desse batimento, um registro aí do tempo e da presença da arte no mundo. Pulso, então, fala de movimento, da permanência e da escuta. A visitação, ela segue até o dia 11 de abril de 2026, de terça a sexta, sempre das 10 às 6 horas da tarde, e no sábado, das 10 da manhã, segue até às 4 horas da tarde, entrada franca, também no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Para você que, assim como eu, é vidrado em ficção científica, alô galera nerd, tem um evento que, olha, vai dar o que falar em Campinas amanhã, dia 28, a partir das 2 horas da tarde, na Biblioteca Pública Municipal, o professor Ernesto Manuel Zinck. É a convenção de ficção científica de número 49, organizada pela Base Estelar Campinas. O encontro vai celebrar os 60 anos da franquia Star Trek, antigamente chamada de Jornada nas Estrelas. Vida longa e próspera para você que gosta também de ficção científica. Durante a programação vão ser exibidos vídeos feitos pela jornalista Lala Ruiz com curiosidades relacionadas a saga Star Trek. 2 horas a abertura do evento, vai ter sorteio de brindes, vai ter a ciência por trás de Star Trek. Você sabe que tem muito embasamento científico na Jornada nas Estrelas. E aí depois, até às 6 horas da noite, tem muita atividade ligada a um dos maiores cultos à ficção científica, que é Star Trek, a Jornada nas Estrelas. Ainda no sábado também tem teatro aqui na cidade, Nath. Tem tudo a ver, viu? Colchão de Ver Estrelas, sábado e domingo também no Espaço Cultural Maria Monteiro. No sábado, às 8 horas da noite, no domingo, dia 29, às 7 horas. Com entrada gratuita, o espetáculo também oferece audiodescrição e interpretação de Libras ao vivo no dia 28. No palco, Mariane então interpreta histórias que cruzam os corredores da assistência pública e os invisíveis becos da cidade, compartilhando assim a sua experiência afetiva com pessoas em situação de rua, com as quais ela atua ali por meio do consultório na rua. Já Bruno mostra por meio da dramaturgia ficcional a realidade de quem sonha num colchão de ver estrelas. É uma forma de homenagem, cria como os personagens principal um escritor que, entre seu confinamento e a rua, transborda-se na criação de seus filhos. Então, sábado e domingo, sábado às 8 e no domingo às 7 horas da noite no Espaço Cultural Maria Monteiro. Domingo vai acontecer uma caminhada na região do Taquaral. E isso vai movimentar também a INDEC, e isso vai mexer também com o trânsito ali naquela região. Então vamos trazer uma informação tanto para você do ponto de vista esportivo, cultural, mas também de orientação de trânsito. Vai acontecer a Caminhada da Inclusão na Praça Arautos da Paz. É considerada a caminhada mais inclusiva do interior de São Paulo e a 12ª edição. O tema desse ano vai ser um tema mundial, que é suporte para quem precisa e todos juntos apoiando a inclusão. Seja rede de apoio, seguindo um direcionamento da Down Syndrome International, organização internacional que defende o direito das pessoas com síndrome de Down. Essa caminhada vai acontecer domingo às 9 horas da manhã na Praça Arautos da Paz. Uma manhã em que tem toda essa inclusão, e o Centro Síndrome de Down atua há mais de 40 anos na inclusão de pessoas com síndrome de Down em Campinas e está junto com essa organização. Isso vai provocar algumas interdições na região do Taquaral no próximo final de semana, como um apoio para essa caminhada. Então o trajeto
São cerca de 800 pessoas inscritas participando da corrida e caminhada. Tem trajeto de 5 km, tem trajeto de 10 km. E o percurso vai fazer com que haja um bloqueio ali no cartódromo, na Avenida Doutor Heitor Penteado, no cruzamento ali no portão 6 do Taquaral, da Lagoa do Taquaral. Tem interdição na Avenida Padre Almeida Garré, no portão 1 da Lagoa do Taquaral, próximo ao 4º Distrito Policial. Então, se você quiser participar, claro que vai ser um evento muito bonito. A previsão é que o evento vá até 10 horas da manhã, mas a Operação Lagoa funciona normalmente até 1 hora da tarde. Se você não for passar por lá, busque rotas alternativas se o seu caminho for o Taquaral. E fechando também no domingo, tem evento de pintura facial, Nath Luquez. Sim, é o primeiro encontro de pintores faciais, acontece domingo, então às 8h30 da manhã, no Espaço Cultural Maria Monteiro, um evento que é voltado aos profissionais, aos amantes da arte de pintura facial, com troca de experiências, demonstrações ao vivo e novidades para o público infantil e adulto. Mas vale lembrar que no próprio site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, você encontra um link que é um formulário para que você possa fazer a sua inscrição. Então, domingo às 8h30 da manhã, no Espaço Cultural Maria Monteiro. Vamos aos grandes eventos, aos grandes shows, às grandes atrações também do final de semana, com a publicação aqui do portal bandmulti.com.br. Shows e festas tem em Limeira nesse final de semana, o Limeira Rodeio Music, que tem o show do Panda, que é um cantor sertanejo. É um pagonejo, uma mistura de pagode com sertanejo. O show do cantor conhecido por uma voz grave e marcante, que vai acontecer na Avenida Aristeu Marcicano. Ali é Cordeirópolis já, embora esteja como parte do Limeira Rodeio Festival, faz parte ali da cidade de Cordeirópolis. E claro, são algumas das atrações que acontecem. Na verdade, esse show foi ontem, Heitor Fredo. Hoje quem vai cantar no rodeio é Luan Santana. Você é uma Luanete? Eu sou uma Luanete. Desde os tempos de Nativa, Desde os tempos de Nativa. Então ele canta hoje no Luan rodeio? Santana hoje, com a abertura do portão às 8 horas da noite. Ingressos a partir de R$140. Quem que vai estar também nesse final de semana lá é outro grande artista sertanejo. Gustavo Lima, Nath Luquez. Gustavo Lima e Serestão do Zé, o embaixador, né? Vai trazer os hits aí. Sábado, então, com a abertura dos portões às 8 horas da noite. O valor do ingresso o mesmo, então, R$139,90 para ser mais específico. Final de semana tem em Campinas também a presença da MC Carol de Niterói. Não confundir com Carol com K. MC Carol de Niterói. Tem músicas como Vou Investir em Você, tem música gravada com a Pablo Vittar, Descontrolada, tem música gravada com a cantora Isa, Fé nas Maluca. E o show vai acontecer no Pista em Campinas, com ingressos entre R$30 e R$60 amanhã a partir das 6 horas da noite. O que mais que tem acontecendo no final de semana? Japa NK também estará por aqui. Eu não sei se você conhece, mas posso até não te dar flores. É um hit das redes sociais, viu? Acontece no Royal Garden em Americana a partir das 10 horas da noite nessa sexta-feira. Gratuito com nome na lista, vai até às 11 horas no dia de hoje. Pra gente fechar esse bloco, tem também informações aqui a respeito de um show com uma das melhores bandas que o Brasil já produziu. É a banda Roupa Nova. Roupa Nova estará hoje em Jaguariúna, na Red Eventos, num show que começa a partir das 9 horas da noite. É a turnê da banda Simplesmente Roupa Nova. Agora eu mudo a pergunta. Conhece Roupa Nova, claro, né, Nath Luquez? Quem não conhece Roupa Nova? Ingressos que variam de R$70 a R$550 na turnê que passa aqui pela nossa região. 11h17, um último intervalo. Na volta, a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 20 minutos. Vamos colocar a participação do nosso ouvinte que está conosco nesta manhã de sexta-feira, 19, ao DDD 97102 1493, 19 97102 1493. Programa passando a jato hoje. Temos assuntos a tratar, sim, mas também eu acho que é sempre importante a gente fazer essa programação. E você pediu, você é nosso patrão. Pediu a agenda cultural, a gente está aqui também para compartilhar com você o que acontece nas cidades da nossa região. Mensagem que chega do Adriano Vermelho dizendo só uma humilde reflexão. Sabe a impressão que tenho, amigos? Que hoje é literalmente cada um por si. Claro que homens com ideias muito parecidas tendem a se juntar e se fechar em bolhas. E sem perceber, ou pior, percebendo, criam verdadeiras seitas e qualquer coisa diferente disso é errado, inaceitável, deve ser expurgado e, se possível, destruído. Não sei se concordam comigo, mas a base de um povo forte é sua diversidade de ideias. Dividir, separar e restringir é um retrocesso perigosíssimo. Bom final de semana a vocês. A gente vive cada vez mais em bolha, realmente, Adriano, concordo. E acrescento que, além de tudo isso, a gente está numa era em que a ignorância é valorizada, em que as pessoas se orgulham de falar qualquer absurdo, de falar que a Terra é plana, que vacina mata, e que elas se tornam autoridades de nada. Não sabem de coisa nenhuma, mas às vezes são colocadas no mesmo patamar de pessoas que estudaram a vida inteira. Quantos debates a gente não viu? Na pandemia foi um festival de bizarrice. Você via de um lado um especialista formado por um instituto sério, há 30 anos estudando vírus, no outro, meu tio que abre o WhatsApp, fala o que quer e eles são colocados como autoridades no mesmo patamar. Então, precisamos ter esse filtro também, isso vale para a minha profissão, para a nossa comunicação, de saber para quem a gente dá voz, parar de dar palco para maluco. Eu acho que também ajuda muito as pessoas a abrirem a mente. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa ouvir opiniões diferentes, discordar com argumentos, quando confrontar alguém, ter o que falar e, principalmente, a humildade de assumir quando também está errado. Recalcular a rota faz parte também de um debate público. Heitor, você não acha que esse movimento ele já tem cansado também de... Eu acho que isso é muito também pelas figuras que aparecem, surgem na internet, ficam muito famosas. Existem, claro, pessoas que têm credibilidade, como foi o caso do Felca, por exemplo, que é uma pessoa que precisa realmente dessa voz, mas você não acha que isso já tem cansado um pouco esses influenciadores que querem passar uma imagem de credibilidade e não tem? Acho que muita gente está cansada, mas não necessariamente tem ainda a voz.
A gritaria na internet continua, a gritaria nas redes sociais continua fazendo barulho. Mas eu acho que sim, tem muita gente cansada que tá pulando, tá passando o feed, não tá mais parando para dar atenção. Mas o conteúdo ainda tá lá, ainda repercutindo, reverberando. E assim, quer dar uma opinião? Pode dar a opinião que você quiser, mas ela tem que ser confrontada com fatos. E quando isso se torna uma seita, como o Adriano bem destacou, não tem fato que mude a convicção da pessoa. Porque ela quer acreditar naquilo, ela quer fazer parte daquilo. E aí, é o famoso jogar xadrez com pombo. Já ouviu essa expressão? Nunca. Você jogar xadrez com pombo. Você tenta ali manipular a peça, o pombo vai, bate a asa, derruba tudo, faz sujeira. Você tenta falar algo, mas simplesmente do outro lado não tem aceitação. Por quê? Porque ela já está apaixonada por aquela causa que ela está envolvida. Isso vale para política, isso vale para religião, isso vale para time de futebol, isso vale para quase tudo hoje em dia na sociedade. O problema é que tudo acaba no final virando uma disputa que afasta ainda mais as pessoas. Ao invés da gente promover debate, não. A pessoa prefere promover a ira e se isolar na sua bolha, porque sabe que ali ela tá quentinha, tá com aquelas que aconchegantemente vão abraçá-la mesmo com o maior absurdo que ela falar. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui também no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Bom dia. Tornati. Bom dia. Nossa, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Diga. Hoje eu quero elogiar o governador de São Paulo. A risada já senti que veio ironia. Ele tá fazendo umas coisas excelentes para São Paulo, sabe? Sabe o que ele tá fazendo, Heitor? Ele tá inaugurando as obras, que tem algumas que estão e terminando quase, as obras do presidente Lula. Ai, cara, eu nunca vi tanta hipocrisia dele, cara. Ele lá meteu o pau e lá inaugurar a obra do presidente Lula, dizendo que é obra dele. Ele tá de brincadeira. Aí, pessoal, quando for votar, presta atenção nisso. Sabe? Para começar, eleja um governador do seu estado, não do outro estado. Elege o da gente, cara. Independente do partido, mas elege da gente aqui, cara. Mensagem do Marco Bedin. Bom, esse foi um tema também na eleição de 2022 que acabou não emplacando, que o governador, então candidato Tarcísio de Freitas, foi eleito mesmo ele sendo do estado do Rio de Janeiro. E hoje começa a obra do trem Intercidades, a empresa TIC Trens, responsável pela construção do trem Eixo Norte, que vai ligar Campinas a São Paulo, começa hoje com a implantação da locomotiva. Nesta sexta-feira, as primeiras intervenções vão acontecer em Vinhedo. Segundo a empresa, nessa primeira fase vão ser instalados os canteiros de obra e as áreas de apoio, a preparação do terreno, a obra de terraplanagem e as contenções, além da implantação de uma passagem inferior à ferrovia, que é destinada à transposição de veículos à remoção de interferências. O Trem Intercidades é uma obra que vai avançar gradativamente no trecho Campinas, Jundiaí, São Paulo. Ligação também com a linha 7 Rubi, mas também com o trem que faz apenas uma parada. Tem também a outra modalidade do trem intermetropolitano, que aí vai parar em Louveira, Vinhedo, Valinhos e vai até a estação Água Branca, na capital paulista, a última estação antes da estação Palmeiras Barra Funda, que faz linha vermelha, linha 2 do metrô e liga também a outras regiões de São Paulo. Deixa eu dar um recado para você que está aqui conosco no nosso Manhã Bandeirantes, para você fechar bem a semana, você que está se programando para viajar, você que está querendo encontrar algum destino para levar a sua família. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça. Aquela correria, preocupação, imprevistos. E você que já chegou nos 50 a mais, é quem mais merece esse sossego. Aproveitar mais a vida, ter conforto, tranquilidade, boas experiências
inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado organizando viagens com todo o cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. Na nossa região, a Pastore Turismo está na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, que fica no Cambuí. Anote o número do WhatsApp para conhecer mais sobre esse trabalho que a Pastore faz com todo carinho para você. 19 é o DDD 992106075. 992106075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Rádio Bandeirantes. Informação de última hora, o ex-presidente Jair Bolsonaro já recebeu alta do hospital DF Star, onde estava internado, e já chegou em casa. A prisão domiciliar autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes já está sendo cumprida com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Bolsonaro, a partir de agora, tem uma série de restrições para visitas, para contato telefônico, para quem pode entrar na residência, e agora ele está cumprindo regime domiciliar. Daqui a pouco, depois do Nossa Área, 13h, no Bora Brasil, tem a repercussão completa dessa notícia com Ana Paula Rodrigues e com o Joel da Atena. E à 13h, na tela da Band, a Nath Luquezzi espera você para o Band Mulher. Será um programa bem cultural hoje é dia do circo, então receberemos o pessoal da Lona das Artes aqui em Campinas. Vale muito a pena conhecer e também vamos falar de cultura e gastronomia. Eu espero você à 13h. Bom final de semana, Nath. A nossa, até. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Lucas Palmeiras Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem